Ok, pessoal. Então, agora gravando meu bom dia oficial, vamos começar a aula de hoje. Como eu já havia introduzido para vocês, a aula de hoje, deixa eu só estabilizar aqui um pouquinho para vocês. Assim que entrar os slides, eu vou perguntar para alguém me dar um retorno aí por áudio se está ok, porque aquela velha máxima, né? Eu estou em full screen, não enxergo vocês. Já deve estar sendo apresentado para vocês os slides, correto? Sim. Ok, obrigado, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Qual a ideia de hoje? Como antes de iniciar a gravação eu já havia falado, eu perguntei para vocês como é que estava a questão do MATLAB de vocês ou o Octave. Por isso que a gente colocou aqui no slide inicial, introdução ao MATLAB e Octave. De novo, né, a gente vai chover no molhado, mas tudo que vocês rodam no MATLAB em relação à minha disciplina, que a gente diria que era o básico, que é uma estruturação de uso da ferramenta MATLAB, do contexto da prompt ali de comandos, que a gente chama também, muitos livros e muitas referências usam como prancheta digital, é tipo uma calculadora, uma prancheta em que você consegue fazer manipulações algébricas, né? Ou com números, efetivamente, algébricas no sentido de criar variáveis no próprio ambiente dele, e depois passar isso para um arquivo em lote, em batch, que a gente chama, que nada mais é o que pegar esses comandos do MATLAB, da prompt, e colocá-los ele em um arquivo que pode ser executado, tá certo? Sobre a estrutura top-down, de cima para baixo, salvo que vocês tenham algum comando que tire essa sequência lógica. É um encadeamento de comandos que vocês dão na prompt do MATLAB. Tudo que a gente vai fazer, e a gente vai fazer especialmente na aula de hoje, a gente vai replicar, ou fazer, evidentemente, o equivalente. Na verdade, não é equivalente, é replicar isso no Octave para mostrar para vocês que não tem nenhum problema em usar uma versão ou a outra. De novo, já tinha falado para vocês antes do início da gravação, talvez mais adiante, com algum uso mais específico, de um toolbox específico, de uma determinada área, de alguma geração de algum tipo de gráfico, o Octave não tem exatamente as mesmas implementações do MATLAB, mas isso são coisas específicas que, com o passar do tempo, vocês vão saber contornar também. Porque se não tem um comando específico, um pacote específico, sempre tem um que se assemelha a essa junção, a essa questão de MATLAB e Octave, tá ok, pessoal? A ideia de hoje é fazer uma introdução curta, com conceitos clássicos, básicos, né? A gente falou bastante sobre o pensamento computacional na aula passada e sobre os pilares em que ele senta, né? Ele alicerça esse conhecimento, né? A gente bateu bastante na tecla da ótica, assim, a gente não ensina a raciocinar, a gente ensina alguns macetes, truques, conceitos que fazem com que vocês derivam ou alternam o conceito de vocês do raciocínio lógico para um raciocínio computacional que vira um algoritmo, e o algoritmo é implementado em uma linguagem. Então, na verdade, esse nosso pensamento computacional, essa disciplina de 2 créditos, né, ela simplesmente passa da parte da estruturação do raciocínio, que a gente chama atualmente de pensamento computacional, até uma implementação em uma linguagem de programação que é a linguagem que é usada no Octave. É uma coisa muito próxima, para quem conhece aí algumas linguagens de programação, do C. Vocês vão ver que vai ter uma relação direta com vários comandos da linguagem C. Tá certo, pessoal? Então, na verdade, ele é ao mesmo tempo em que é uma introdução básica, ele incursiona no mínimo por 3 conceitos clássicos aí, que é o pensamento computacional, o desenvolvimento de algoritmos e a implementação de algoritmos em uma linguagem dita de alto nível, que no nosso caso a gente utiliza o MATLAB. E quando eu falo MATLAB, leiam-se também o Octave. Nesse meio termo aí, pessoal, tem uma coisa chamada algoritmo, e algoritmo a gente já viu e já começou a olhar na aula anterior, sobre o viés da construção, da estruturação do teu raciocínio. Resolver um problema com o teu raciocínio lógico, introduzir esse raciocínio para a parte do raciocínio computacional e criar algo chamado algoritmo. Esse algo chamado algoritmo pode ser um algoritmo genérico, a gente já viu isso na aula passada, em que você estrutura, escreve, muitos nem escrevem isso da forma que acharem melhor, mais inteligível a si próprio. É só para estruturar os passos. E daí, obviamente, a gente se baseia em toda a questão conceitual de como construir um algoritmo, quais são as características de construção desse algoritmo que a gente viu na aula anterior.
Então, em cima disso, a gente vai começar com uma parte teórica, básica, que fala sobre as operações básicas, tá? Então, esse slide faz exatamente essa questão. Na solução da maioria dos problemas, é necessário que as variáveis tenham seus valores consultados ou alterados. Bom, então vamos lá. Quando eu resolvo um problema, tem aquelas 3 passos clássicos da estruturação computacional do teu raciocínio, que é a parte da entrada dos dados, o processamento desses dados e a saída dos dados. Isso vai dar as 3 grandes partes do que a gente chama hoje do algoritmo. Neste contexto, na entrada dos dados ou na saída dos dados e também no processamento, eu vou mexer com informações, vou realizar operações básicas. A gente já viu isso que entram duas questões, 2 tipos de mensagens dentro do computador, 2 instruções. Ou ele é uma instrução numérica, ou ele é um número, ou ele é uma operação lógica. Simplificando, ou ele é aritmético, ou ele é lógico. Ou ele vai entrar um número ou uma operação básica, ou ele vai entrar um comando lógico, do tipo tomar uma decisão. Baseado nisso, a gente sabe que tudo, voltando para von Neumann, tudo que entra no computador para ser processado, e esse objetivo, passa por uma área chamada memória. Esta área chamada memória tem um nome. Esse endereço, esse espaço de memória tem um nome que a gente dá de variáveis. Então, essas variáveis devem ser consultadas, devem ser manipuladas. E para fazer essa manipulação dessas variáveis, aqui tem um exemplo de atribuição clássica, em que à esquerda está o nome da variável, que a gente logo vai falar sobre como se constrói esses nomes de variáveis, e o valor ou a expressão atribuída a esta variável, que nada mais é que um espaço de memória. Para mim fazer essas operações, eu tenho o conjunto clássico de operadores. Nós vamos logo para os operadores aritméticos, que são as 4 operações clássicas da matemática: adição, multiplicação, subtração e divisão, e seus respectivos sinais. Aqui não mais matemáticos, mas sim os que a gente usa computacionalmente, que existe uma grande semelhança, né? Talvez um pouquinho a questão da divisão e da multiplicação pode destoar um pouquinho do que a gente conhece classicamente na matemática. Seguindo nesta linha de variáveis, toda e qualquer linguagem de programação tem seus tipos de linguagens, tá? Desculpa, seus tipos de caracterização das suas variáveis. Esses tipos variam em quantidade e formato nas mais diversas linguagens. Mas se eu pudesse fazer uma generalização, eu diria assim, ó, sem sombra de dúvidas, que quase que a totalidade das linguagens, para não dizer 100%, elas implementam os 4 tipos clássicos, minimamente os 4 tipos clássicos que estão definidos nesse slide, que são os inteiros, reais, caracteres e lógicos, tá? Bom, isso é bem simples. O inteiro, o que que é? O inteiro está dentro do universo do conjunto dos inteiros, que é qualquer número inteiro, negativo, positivo ou nulo. O conjunto dos reais, né, relembrando aí a nossa graduação e nosso ensino fundamental e básico aí, é qualquer número real, negativo, nulo ou positivo. Aquela famosa, que é a famosa simplificação que a gente faz, né? O inteiro, um número inteiro, ou um número com vírgula, fracionário. Então, entra no ambiente dos inteiros ou dos reais. Essa questão, e abrindo um parêntese aqui, em várias linguagens é muito importante quando tu define a questão do ser inteiro ou do real, para ver a precisão do número e o tamanho que eu posso armazenar. Isso nós não vamos ter o problema sobre a ótica do MATLAB, tá certo? O MATLAB é muito bom conosco, assim, ele simplesmente, a partir de A igual a 1,4, ele já assume que aquilo é um real. A igual, abre parênteses, o alô, o teste, ele assume que aquilo é uma variável do tipo caractere. Se eu faço uma atribuição do tipo verdadeiro ou falso, true ou falso, ele vai me dizer que aquele A é lógico. O MATLAB faz esta definição para nós, tá certo? Isso confunde bastante, às vezes, quando a pessoa não tem essa noção da programação, e a gente insiste bastante nisso.
A curva de aprendizado do MATLAB é muito rápido porque ele é simples de usar. Você não precisa nem sequer definir as variáveis. Na verdade, vocês vão ver que, no fundo, você define ela, mas define no contexto do teu programa. O que é definir quando você faz uma atribuição, ou a gente chama de inicialização. Mas não tem que ter aquela definição clássica que algumas linguagens exigem. Então, a pessoa se assusta um pouco quando começa no MATLAB e depois vai ter que ir para uma outra linguagem. Então, tem que ficar bem presente a tipificação dessas variáveis. A importância de saber quais são esses tipos. Retornando ao slide, esses são os 4 tipos clássicos que sempre e minimamente uma linguagem vai implementar. Na continuidade, a gente falou do inteiro e do real, existe o caractere, que é qualquer conjunto alfanumérico. E, finalmente, o lógico, que é um tipo especial de variável que armazena sempre ou apenas os valores verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Alguém me perguntou alguma coisa aí, por gentileza? Alguém está com áudio ou só entrou na sala? Professor, fui eu. O Sandro. Fala, Sandro. Sobre número complexo, como é que ele representa? Ele também faz a representação, Automaticamente. Depois automaticamente, a gente... Isso. Depois a gente tem como tratar esse número, tá? Ou tornar um número normal em complexo, que tem as funções, tá? Basicamente são funções aí do tipo to, que a gente chama. Numérico para real, real para numérico ou complexo. Mas ele faz o tratamento automático para ti, sim. Estou respondendo, Sandro. Tá ok? Isso? Tá, obrigado. Nada. Mas vão ter exemplos mais adiante, tá? Principalmente na parte de sistema, de resolução de sistemas, mas quando vocês utilizarem a questão da disciplina do Binelo, de métodos numéricos lá, mas vai sim ter um tratamento disso mais adiante. Mas respondendo sim. Então, pessoal, retornando a esses 4 grandes tipos aqui, para finalizar, bem clássico, a parte numérico, ele vai se caracterizar em inteiro real, a parte alfanumérico, famosa, escritas ou letras vão dar em caracteres, e o verdadeiro ou falso, ou 0 e 1, vai ser na parte de uma variável do tipo lógica, tá certo? São esses 4 tipos aqui de variáveis clássicas que vão surgir e vão ser implementados na grande maioria das linguagens, não só no MATLAB, mas na grande maioria das linguagens. Continuando um pouco, a gente já introduziu isso, nessa parte introdutória, olhando para a arquitetura de von Neumann, que tudo tem que ser processado, tem que passar pela memória, nada mais lógico que eu pensar no contexto do que é uma variável. Então, em qualquer livro de pensamento computacional, de algoritmos, de introdução à computação, vocês vão ver essa imagem aqui, ou alguma coisa muito próxima, né, que é um exemplo clássico que os autores usam para exemplificar o que é variável. Este arquivo, para quem é mais antigo aí sabe que isso aqui era muito comum, hoje praticamente não se enxerga mais, né? Os arquivos de cadastros em escritórios, em empresas, etc. e tal. Então é bastante utilizado sobre a ótica de explicar como é definido uma variável que ela armazena. Então ela pode ser vista assim como um determinado espaço, esse arquivo como um todo pode ser visto como a memória do computador, e especificamente uma variável pode ser uma dessas gavetas ou parte dessas gavetas, tá? Isso aqui poderia ser um grande arquivo, isso aqui poderia ser, por exemplo, falando em MATLAB, um grande vetor ou uma grande matriz, e isso aqui é uma determinada posição desta matriz ou deste vetor, leia-se uma variável. Então, basicamente, fazendo uma análise bem grotesca, seria isso, em que é um grande arquivo onde cada gaveta pode armazenar e deve armazenar um valor único. Esse valor único é atribuído ao conceito de uma variável. Logo na sequência, a gente trabalha com o conceito de formação de nomes de variáveis, tá certo? Hoje eu também vou mostrar para vocês um pouquinho, quando a gente chegar em diagrama de bloco, de fluxograma, que é definição de fluxograma, o Scratch, que é uma ferramenta que eu sempre brinco assim, ó, para quem é mais antigo e fez no século passado algoritmos, não tinha a questão de usar ferramentas gráficas, ou de módulos, ou de blocos. Nós tínhamos que desenhar, fazer os fluxogramas no braço. Pelo menos eu, quando eu aprendi algoritmo, o professor exigia isso naquela época, né? Tinha poucos computadores, os que tinham eram literalmente umas carroças, então a gente tinha a mania de fazer os algoritmos no braço,
e depois passar eles para o computador, que era uma coisa mais restrita de uso. Hoje você vai direto para o computador e existem ferramentas, de uma delas é o Scratch, que te dá uma modulação, vocês vão ver, uma questão de modular a tua ideia através dos blocos, através de movimentação, bem visual, bem lúdica, que tem auxiliado muito. É uma ferramenta do MIT, né, que eles desenvolveram justamente para aprender algoritmo, para aprender o início da programação. Vamos usar o Scratch? Não, ele vai ser demonstrado sobre uma ótica assim, ó, eu estou estruturando o meu raciocínio, eu estou com alguma dificuldade inicial de passar o problema, a solução do problema para o MATLAB direto. Bom, eu vou sempre falar, faz um algoritmo genérico, se é o algoritmo genérico, se tu conseguir implementar, ótimo, se não, faz um diagrama de bloco, tenta entender bem os passos, as correlações que existem, entrada, processamento, saída, as características de formação de um bom algoritmo, dentre elas, de não ser ambíguo, de ser finito, aquela história toda de ser efetivo, de ter uma saída, aliás, de possuir uma entrada, necessariamente não possuir uma saída, todas aquelas características que a gente fez. Isso ajuda muito essa parte conceitual no início. Depois, vai por si só. Pois bem, retornando à parte das variáveis, dando continuidade, chega uma parte que eu tenho que definir os meus nomes, e por isso que eu entrei no Scratch. O Scratch é benevolente. O Scratch não respeita a formação de nome de variáveis. Eu acho isso horrível, tá? Mas é por quê? Porque naquele momento em que tu usa a ferramenta Scratch, que é uma ferramenta por blocos e tem um caráter lúdico no processo, as pessoas que desenvolveram acharam que não era pertinente tu botar mais uma preocupação no aprendizado, na estruturação do raciocínio computacional, que é a formação de nome de variáveis, que existem algumas características. Por exemplo, eu não vou fazer uma variável do tipo o nome do funcionário. Tá? Eu vou botar só func aqui. Isso aqui, ó, não é o nome de uma variável, isso aqui são 4 variáveis, porque tem um espaço aqui, é a variável o, é a variável, 3 espaços, a variável nome e a variável funcionário, porque existe um espaço em branco. Como o computador, ou o compilador, mais precisamente, vai saber que tu definiu que o nome func aqui é uma única variável para ele. São 3, porque está separado por espaço. Se fosse uma única variável, você poderia ter um underline entre eles, você poderia unir e alternar maiúsculos e minúsculos para fazer diferenciação. Quando tem um espaço, ele não caracteriza como uma variável, mas sim, neste meu exemplo, como 3. Então, uma das características de formação de nome de variáveis é que não deve conter espaços em brancos. É meio óbvio isso, depois que a gente fala o Scratch deixa. Então, já começa a gerar alguns problemas depois, quando a gente cair do Scratch, de um algoritmo desenvolvido no Scratch, modulado no Scratch, modulado eu digo por causa do cheio dos módulos, tá? Não é o termo correto. Mas para depois passar para uma linguagem propriamente de programação, você cria esses vícios. Então, eu já insisto, tentam minimamente já fazer com que as suas variáveis sigam minimamente essas 5 características. Uma delas é não conter espaço em branco. Outra coisa que eu sempre falo, e isso é muito, muito importante no MATLAB também, assim como na maioria das linguagens, esqueçam acento e caractere especial, tá? O português não é bem visto dentro da programação. Então, a questão de acento, C cedilha ou caracteres especiais não se utiliza em nome de variáveis ou em nome de programas, e muito menos em nome de funções. Dá erro. O MATLAB é campeão, às vezes a gente fica pastando literalmente horas e horas ali olhando qual é o erro que tem numa função, depois a gente vai ver o que é a função mais adiante. Na minha função, ela está implementada legal e não chama e não dá o retorno. Tu vai olhar lá, ela está com o nome com um acento. Tá? Isso é um erro clássico, então assim, não formam variáveis, e quando eu falo variáveis, já estende para nome de arquivos com caractere especial. Nome de variáveis podem ser atribuídos com um ou mais caracteres, tranquilo, eu posso ter a variável A, eu posso ter a variável A, ou uma sequência de caracteres, sem problema, portanto que elas não tenham espaço em branco. O primeiro caractere de uma variável não poderá, em hipótese alguma, ser um número. Bom, isso é bem claro, né? Por exemplo, se eu vou botar isso aqui, o que é isso aqui? Vocês vão ter sombra de dúvidas e me dizer isso, é um 7.
Pois é, eu posso definir uma variável chamada 7, ou 77, ou 87, ou qualquer outro número? Claro que não, pelo simples motivo de como o pobre coitado do compilador lá, do interpretador da tua linguagem, vai saber se isso aqui é o decimal 77 ou é a variável 77. Um motivo bem clássico, então você não pode definir o nome de uma variável com número. E isso também é verdade do tipo 7A. 7A não é uma variável válida. A7, sem o menor problema. Eu sempre brinco, né? Tem pessoas que adoram a variável A, então elas botam de A1 até a AN ali. Só ele sabe qual são o significado de cada uma daquelas variáveis. Mas isso é possível. Agora, jamais começar efetivamente por um número. Então, isso está bem explícito aqui nessa característica ou nessa condição de formação dos nomes das variáveis. Outra coisa que é um pouquinho chato no início é dizer que as variáveis não podem ter, o nome de uma variável não pode ser do tipo utilizado com palavras reservadas. O que é uma palavra reservada? É uma palavra reservada efetivamente para a linguagem. O que é isso? Um write, um read, um fin, um end, desculpa, um for, um while. Bom, mas isso é óbvio, são comandos, exatamente. Um comando numa linguagem é considerado uma palavra reservada. Não apenas um comando, mas várias palavras reservadas da linguagem automaticamente não podem ser utilizadas como nome de variáveis. Como eu vou saber isso? Bom, a maioria das IDEs, que é o ambiente de desenvolvimento da linguagem, ou que utiliza uma linguagem por trás, ela já sublinha ou dá uma cor diferente, uma formatação diferente, a gente vai ver isso já no MATLAB, para fazer essa comparação, quando a palavra é reservada. Então, geralmente, você vai ter esse sentimento, tá? Dado pelo próprio editor de texto, vamos chamar assim, que na verdade a gente chama de ambiente de edição lá, que é uma IDE. A IDE vai te dar isso, vai pintar de cores diferentes quando é um comando ou uma palavra reservada. Mas com o passar do tempo e se ambientando, evidentemente vocês vão conhecer essas palavras de cada uma das linguagens. E a outra questão é que não poderão ser utilizados outros caracteres que não sejam nomes e números. Leia-se caracteres especiais. O que é caractere especial? Aquela coisa que ninguém consegue desenhar, né, chamado arroba, ou e-comercial, a própria arroba, o nosso famoso C cedilha, uma palavra acentuada. Então, isso tudo entra no conjunto dos caracteres especiais. O que fica mais fácil? O que não é um caractere especial? Número e letra. Ponto. Então, não inventem, tá? Usam nomes simples, de sintaxe, que é a forma que você escreve, simples. Se vocês precisarem nomes compostos, tipo o nome do funcionário, salário do funcionário, usem duas alternativas. O underline, que é permitido, que é aquele tracinho, aquele sublinhado baixo, tá? E efetivamente, aqui eu estou procurando ele aqui, ele está lá no lado do zero no teclado. Sal func, por exemplo, salário do funcionário. Então, isso é possível. Você pode botar underline se tu quer dar a noção de separação. Você pode simplesmente alternar, fazer conta que esse AL aqui é minúsculo e o meu F é maiúsculo, tá? Então, você pode alternar maiúsculos e minúsculos e deixar todos juntos. Ele te dá a noção do que efetivamente é aquela variável. Eu sempre brinco. Tem uma linha bem tênue em você ser escritor de romance e extremamente simples e sucinto. Todo mundo dá nome de variável A, 1 até a N aqui. Bom, isso aqui é ser simples? É, mas só tu vai saber o conteúdo. Ou senão o cara escreve, salário do funcionário que entrou no ano de 2000. Poxa vida, não precisa ter essa questão, essa quedinha por ser escritor de romances. Então tenta sintetizar, nem 8 nem 80. Dá algum indicativo do que é a tua variável, auxilia muito na manutenção do código, no entendimento do código, por quem não o escreveu. Então isso é uma coisa bem particular, que a tendência é vocês, com o passar do tempo, ir pegando. Mas isso eu sempre chamo, isso está incutido numa das dicas e truques, que são as boas técnicas de programação. Então, a definição de nome de variáveis passa por isso. E vocês vão ver como isso é legal quando você está olhando o código de outras pessoas. Como vocês vão odiar ou adorar o programador, né, que fez o código anterior. Bem simples isso, então.
Agora, finalizando essa parte de variáveis, a gente entra na parte de constantes, né? E eu sempre brinco, assim, com os alunos, né? Quando eles têm dificuldade, mas o que é uma constante? Já que vocês entenderam o que é variável, pensa que uma constante é uma variável que não se altera o valor. Pronto. Tudo que vale para as variáveis, vale para as constantes, com exceção de que elas não alteram ou tendem a alterar menos o valor. Por exemplo, a constante aqui, a constante π, que é implementado no próprio MATLAB, se você botar π lá no MATLAB, ele vai devolver 3.1415 mais uma penca de números aí. Ele é uma constante em que você não, a priori, não altera o valor. Agora, se tu quiser fazer essa atrocidade aqui, ó, o MATLAB vai aceitar. Conta e risco teu. Dentro do teu contexto lá, que tu fez a atribuição, ele vai aceitar. Obviamente, quando ele entrar na próxima vez no ambiente do workspace, quando der um clear all lá, ele vai voltar com o pico, o valor correto. Então, a gente diz, uma constante não se altera. Se altera o valor, sim, é possível alterar uma constante, mas ele não tende a ser muito alterado. Isso que diferencia efetivamente uma constante de uma variável. Existem várias constantes em várias linguagens, efetivamente, de programação, já definida nas palavras reservadas. O π é uma delas, tá certo? Existem outras constantes em determinadas linguagens. Mas eu posso criar efetivamente as minhas constantes. Daí a gente dá um exemplo bem simples, resultado igual a entrada vezes 1.23. Esse 1.23, se for um índice, sei lá, que eu vou aplicar ele várias vezes dentro de um contexto do meu programa, eu posso definir ele como uma constante. Aqui eu posso botar a constante do Sausen no início do programa, inicializo ela igual a 1.23 e está definido. Aqui tem um ponto, né? Ficou escondidinho. E está definido, e toda e qualquer vez que eu quiser usar ela, eu vou fazer a multiplicação dela por essa constante. O que esse CS e a entrada se diferencia? Neste contexto aqui do meu problema, o CS é uma constante, isso aqui é uma variável. Vocês viram que é muito de contexto, então, a questão de constantes e variáveis. Por isso que eu brinco assim. Qual é a diferenciação de variáveis e constantes? A constante é uma variável que tende a não alterar o seu valor. Tá? O resto, formação, manipulação, alocação, tudo igual às variáveis. Bom, fazendo essa transição aí do mundo matemático, do mundo real, né, do nosso cotidiano, para o mundo computacional, existem pequenas alterações em que vocês já devem ter percebido, né? Uma expressão do tipo aqui, em que você tem parênteses, chaves e colchetes, né? E eu sempre tenho que pensar, porque eu sempre troco chaves e colchetes, né? É uma tristeza minha. Mas num contexto matemático em que você tem esta formulação aqui com o sinal de multiplicação com um ponto, ou a questão dos dois pontos para fazer a divisão, e o uso da precedência a partir de chaves, parênteses e colchetes, no mundo matemático, no mundo computacional, existem essas pequenas alterações que tinha no primeiro slide, da questão da multiplicação e da divisão. A adição e subtração, elas continuam levando o mesmo sinal, e a questão da precedência continua na questão da precedência matemática, mas somente utilizando parênteses, tá? Efetivamente, o que você vai fazer? Você vai ter uma precedência de dentro para fora. Então, isso, obviamente, matematicamente é muito importante, você saberem qual vai ser executado antes. Quando você não tem chave colchetes aqui, você vai sempre usar os parênteses e a precedência sempre vai ser de dentro para fora. Outra coisa que também é motivos de erro, de compilação, de sintaxe ou de semântica, que é a parte lógica, é o esquecimento desta precedência, ou é a questão de abrir, fechar e deixar de fechar algum parênteses, ou fechar e deixar de abrir e vice-versa. O que eu faço? Como eu sei que isso está, sim, essa parte de sintática está ok, eu abri 1, 2, 3, eu fechei 1, 2, 3. Isso é a primeira coisa que vocês devem fazer quando tem uma equação mais complexa, tá? Para ver se já não tem um erro aqui de sintaxe, ele já vai dar um erro. Se eu esquecer algum de abrir ou fechar abrir e não fechar, ou fechar sem abrir, efetivamente ele vai dar um erro de compilação. Eu não estou nem entrando no mérito se a lógica de precedência matemática está correta. Isso vocês vão ter que analisar isso a partir da equação, que é muito importante.
Outra questão é a questão da utilização de alguns comandos. Algumas linguagens utilizam, sim, a questão do elevado ao quadrado, ou, por exemplo, o caso do MATLAB, que ele tem o acento circunflexo para dizer que o raio é elevado ao quadrado, mas eu posso implementar isso da forma braçal. Qual é a forma braçal? Ou eu uso uma função pronta, ou um comando pronto da linguagem propriamente dita aqui, ou eu faço isso no braço. O que é raio ao quadrado? Raio vezes raio. Então, isso está em aberto, essa questão de adaptar, a questão de sair da matemática, ir para a computacional com ou, aqui, ó, com ou sem a implementação de alguns caracteres especiais, alguns comandos específicos da linguagem, é uma atribuição, é uma prerrogativa do desenvolvedor, do programador. Tá certo, pessoal? Bom, chega de teoria, vocês podem ver que é uma teoria bem básica, a gente basicamente aqui falou de operações matemáticas, a questão de estruturação de comandos e a questão de variáveis e constantes. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai jogar vocês para um exemplo básico, clássico, e a partir disso a gente vai jogar isso no MATLAB, vai jogar um pouquinho no Scratch para fazer uma questão de modularização e depois o equivalente no Octave. Então, nosso primeiro exemplo, que é o exemplo clássico de qualquer livro de algoritmo, deve ser criado um programa, né? Um algoritmo, programa. Isso aqui também a gente às vezes chama de algoritmo, às vezes chama de programa. Por quê? Porque, na verdade, a gente está estruturando o pensamento computacional, gerando um algoritmo, implementando esse algoritmo em uma linguagem autonífica no MATLAB. Então, deve-se criado um programa que efetue a leitura de dois valores numéricos. Dois valores numéricos, já vou pensar em duas variáveis. Faça a operação de soma entre os dois valores e apresente o resultado final. Bom, primeira coisa que eu faria é o meu algoritmo genérico. Algoritmo genérico, eu penso assim, como eu faço? Como eu quero. Mas eu atendo, se tu me dá alguma sugestão para estruturar o meu algoritmo genérico, eu gosto de fazer entrada, input, se entra, sai, saída. O que sobrar está no meio, que é o meu processamento que precisa das variáveis de entrada para gerar as variáveis de saída. Para mim, isso aqui já é uma estruturação lógica. Então, lendo o programa lá, quais são as minhas entradas? Efetue a leitura de dois valores numéricos. Então, eu posso ter a minha variável A, variável B. Por que A e B? Podia ser abóbora e melancia? Podia, mas eu quis dar o nome de A e B. Alguém pode ter uma preferência de botar variável A, ou primeiro número e segundo número. Não interessa isso. Portanto, que você seja inteligível para vocês. Que bom se for também para os demais, mas minimamente ele tem que ser para ti. Então, na minha parte de entrada de dados, eu tenho as minhas variáveis A e B. Logo em seguida, eu tenho algum tipo de operação. No meu caso, é a soma entre os dois valores. Então, se eu entrou AB, eu já estou pensando que eu vou somar AB. Beleza, essa aqui é o meu processamento. E apresente o resultado obtido. Se eu tenho que apresentar o resultado obtido e tudo que entra ou é processado no computador tem que ter uma variável, logo eu vou pensar que a minha variável poderia ser X. Por que X? Porque eu quero. Poderia ser soma, pode ser saída, poderia ser final, poderia. Então, eu já tenho aqui o meu processamento e já tenho minha variável de saída. É exatamente isso. A minha parte de processamento é efetuar a soma das variáveis A e B, implicando seu resultado a X, está aqui em cima, e apresentar o valor de X após a soma dos dois valores fornecidos. Simples assim, né, para a estruturação. Aqui nesse slide, pessoal, eu trouxe efetivamente o meu algoritmo genérico. Eu fiz uma derivação dele para um diagrama de bloco. A partir do diagrama de bloco, eu fiz duas opções que nós vamos fazer no braço lá. Jogar isso para a linha de comandos do MATLAB, o comando Windows dele, ou do Octave. Esse problema bem simples, ele não precisa nem sequer ter um ponto M, uma estruturação em lotes, ele pode ser feito no braço através de atribuições, porque as atribuições bem simples, se eu tenho dois valores A e B, eu fiz atribuições direto. A é 3, B é 5. Claro que eu já estou digitando aqui o que o usuário iria imaginar como entrada de dados, mas isso aqui é a minha entrada de dados. Isso aqui é o meu processamento. E o MATLAB dá a minha saída.
Tá exatamente os 3 passos, o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Eu fiz no braço, cada prompt dessas deu um A igual a 3, ponto e vírgula, para não ecoar na tela, esse é o comando. Ele vai atribuir lá no meu workspace, depois a gente vai ver, A igual a 3, B igual a 5, somar x a mais b, que anteriormente entrou, e dar o retorno da variável x. Está implementado isso aqui. Segue também as etapas, ó. Qual o valor de A? Ah, eu não pedi, eu subentendi que é o valor de A. Ah, é verdade. Fica um pouquinho o tigrão aqui eu fazer isso e dizer que eu ecoei o diagrama de bloco ao lado aqui. Eu não perguntei para o usuário qual o valor de A, eu perguntei e já atribuí. Então vamos fazer um programinha um pouquinho melhor no MATLAB, chamado um ponto M. A gente vai fazer isso depois, só uma questão de eu terminar a explicação desse slide. O meu ponto M, como eu faço? Eu dou um edit primeiro exemplo, lá na prompt aqui eu escrevo edit, primeiro exemplo, não vou escrever, que é horrível com o mouse de escrever, né? Primeiro, underline exemplo.m, ele vai abrir algo aqui para mim no editor de texto, que a gente chama na IDE dele. Vou limpar, botar a tela, eu já tenho essa mania, eu sempre limpo a tela no início do meu programa, tá? Limpo a tela e faço a entrada de dados. O que é entrada de dados? O MATLAB tem um comando chamado input. Input, entrada. Então, a variável A vai receber uma entrada do quê? Entre, abre parênteses, e entre aspas, simples, escreve qual o valor de A. O que eu escrever entre as aspas vai ecoar na tela. Pode ver que até a aspa até aqui, simplesmente ele deu a entrada, qual o valor de A? E vai ficar com a prompt esperando. Eu digito 3, ele joga 3 para dentro do A. Mesma coisa para o B. Ele tendo a entrada A e B fornecida pelo usuário, ele simplesmente faz um processamento, que é justamente esta parte aqui, ou é esta parte aqui do meu diagrama genérico, do meu algoritmo genérico, desculpa, e finalmente ele faz, que aqui eu já risquei, a minha saída de dados, meu output, que é simplesmente o comando disp. O que eu coloco dentro do disp, necessariamente, pode ser um caractere, entre aspas, ou uma variável. Se eu boto uma variável, ele ecoa só o valor da variável. Mas não dá para escrever alguma coisa, o valor correto da soma de A e B usa o fprintf, depois a gente vai ver isso. Mas, por enquanto, vamos restringir aos comandos de entrada, processamento e saída. Entrada eu uso o input, saída eu uso, por enquanto, o display. Processamento eu uso variáveis, constantes e operadores matemáticos. Acabou. Mas isso é muito simples, Salzinho. Tá, então tu sabe programar, porque se tu sabe chamar uma entrada, tem um processamento e tem uma saída, todos os demais problemas são partes, podem ser segmentados em problemas simples desses. Quais são as entradas? O que eu faço para processar? Mas aquelas equações lá que depois a professora Irã vai dar, o professor Binella vai pedir para resolver um método numérico lá, são enormes, né? O método é enorme, as equações são N equações, é um conjunto de equações. Divide, Jack, pega aqueles grandes problemas, divide em problemas pequenos, aqui o teu problema é entrada, processamento e saída. Se tu estruturou isso, tu resolveu o problema. Mas não é bem assim. É a gente que complica. Então a gente só tem que fazer essa tradução. Pois bem, deixa eu cair fora aqui um pouquinho. Descartar essa riscaria aí. Estão acordados ainda? Deixa eu ver aqui a cara de vocês. Sim. Deixa eu só estabilizar. Então, deixa eu dar uma olhada lá. Estão aí ainda. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Bem simples, tá? Depois eu vou deixar vocês brincarem um pouco, tá? Onde eu estou? Aqui. Deixa eu pegar essas 3 aqui e mostrar para vocês. Precisa fazer isso? Não, tá? Mas eu falei para vocês que eu iria usar o Scratch. O Scratch é um daqueles programas, tem a sua versão também do web. Então, vocês podem entrar aqui no navegador e procura Scratch MIT, tá? Dá um Enter. O primeiro aqui, para dizer que não é o primeiro é uma propaganda. O segundo, onde tem MIT, é que você entra, ele tem o ambiente do Scratch também online.
Aqui eu acho que ele já vai entrar direto. Não, não vai entrar. Ele vai dar aqui o entrar. Se você tem uma conta, você já entra aqui no direto no entrar. Ele vai te pedir login e senha, senão tu dá o aderir ao Scratch. Ele te faz uma meia dúzia de perguntas aqui e tu precisa ter um e-mail válido só. E daí tu define um login e uma senha. E o legal é que tu pode gravar teus programas na nuvem. Lá na nuvem do Scratch. Ele é mais lento, ele é mais instável, como todo e qualquer programa que roda na internet. Mas vocês podem também baixar ele, e ele segue um pouquinho do padrão aqui do MATLAB, né? À esquerda aqui tem os meus comandos, aqui no meu ambiente, e aqui tem esse bichinho, esse gatinho aqui bem lúdico, em que ele vai ser o ator, que a gente chama, e não vem ao caso ensinar vocês a programar em Scratch aqui, mas ele é o ator sobre a ótica de fazer as intervenções, solicitar uma entrada e mostrar uma saída. Através do quê? Através dos meus blocos. Então, aqui no meio eu vou escrever, eu vou estruturar aquele diagrama de bloco a partir do meu diagrama, meu algoritmo genérico. Vou botar botão direito e vou abrir um comentário aqui. Botão direito, comentário, Ctrl V, simplesmente aqui coloquei os meus 3 itens, deixa eu fazer assim, ó, e, obviamente, aumentar um pouco para vocês, senão vocês não vão conseguir ler nada, né? Deixar aqui no cantinho os meus 3 passos que eu tenho que fazer. Botão direito, comentário. Eu cheguei aqui assim. O que é comentário? Um comentário em que eu usei aqui para fazer os meus rabiscos no meu algoritmo genérico. Então, obter os 2 valores, nos casos variáveis A e B. Eu tenho algumas ações aqui, alguns eventos que eu posso fazer, tá? Em amarelo. Mas isso aqui como eu sei? Aqui, pessoal, eu posso simplesmente navegar em todos os meus blocos possíveis que eu tenho para usar, por isso daquele arquivo, desculpa, exercício da aula passada, para vocês brincarem naqueles blocos, para vocês já estruturarem o raciocínio de vocês usando blocos, tá? Isso aqui é uma coisa bem lúdica que a gente usa no início, em detrimento à definição ou o desenho de um diagrama de blocos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou num evento em que eu vou pegar essa bandeirinha. A bandeirinha é aquela coisa de início e fim, né? Então, quando a bandeirinha for clicada, ele vai executar o que estão nesses blocos. Obter 2 valores. Bom, obter 2 valores aqui. Como eu vou fazer a entrada? Se eu não sei das entradas, eu começo a procurar aqui até onde eu acho uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Será que tem sensores? Tem. Pergunta. Qual é o seu nome? Se tem uma pergunta, tem uma resposta. Eu vou deixar a resposta aqui. Para mim, botar para lá e para cá, pessoal, eu arrasto o bloco, coordeno o bloco ou não. Fiz uma pergunta, qual é o seu nome? Na verdade, ele já vem com alguma coisa pronta para mim. Ele vai perguntar, o bonequinho aqui, o gatinho vai perguntar e vai esperar. E eu vou botar aqui, ó, digite valor de A. 2 pontos. Tá? Tem que botar essa sintaxe 2 pontos? Não, pode botar o que tu quiser aqui. Eu estou escrevendo, isso aqui vai ecoar na tela. E espere. Espere o quê? Eu tenho que criar uma variável. Eu vou lá na laranjinha, na parte de variáveis. Se eu não sei, eu vou ficar navegando aqui até achar. Mas se eu clico, ele vai para os bloquinhos de variáveis. Eu vou mudar essa minha variável, mude minha variável para alguma coisa. Mas eu não quero usar essa minha variável, eu quero criar uma variável com um nome que eu acho legal. Dou um clique, aqui que eu falei que é horrível, o Scratch, vocês não dão bola para ele. Ele aceita espaço, aceita acento, aceita tudo, porque o objetivo dele é estruturar o raciocínio em blocos, leia-se diagramas, tá? Então, efetivamente, ele não se preocupa com definição de variáveis. Mas a boa programação já faz com que vocês dêem nomes válidos aqui. Ele não vai validar, mas eu sugiro fortemente que vocês já usem nomes válidos. Eu dei o A, ele criou a variável A, o bloquinho A. Então, eu quero fazer com que a minha variável, que não é mais minha variável, eu clico, ele vai me dar toda a relação de todas as minhas variáveis que estão aqui, que a minha variável A mude para a resposta que eu pegar do usuário. Pronto, está resolvido. Então, eu já fiz a primeira pergunta para o usuário, gravei na variável A partir da resposta do usuário. Então, isso aqui é bem lúdico, bem intuitivo. O que eu faço depois para B? Como eu sou preguiçoso, eu teria que pegar botão direito, duplicar. Duplico,
Colo, altera, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, em vez de digitar o valor de A, digitar o valor de B. Ah, mude A. Eu não tenho A, ou, desculpa, B. Se eu não tenho, eu vou vir aqui, vou criar e vou dar o nome da variável B. E aí a variável B, eu posso mudar ela, B, para a resposta. Acabei de fazer toda a parte de entrada de dados aqui, tanto para a minha variável A quanto a minha variável B. Joia, então essa primeira parte está resolvida, obter os dois valores. Eu tenho que fazer a parte do processamento. O que é processamento? Processamento, pessoal, eu vou implicar esse processamento que é a soma só da minha entrada A e B em X. Ótimo, então já preciso mais uma variável chamada X. Eu já vou chegar nas variáveis, vou criar minha variável X. Eu estou colocando todas as variáveis, gente, em maiúsculo. Precisa? Não. Tá? Mas didaticamente e visualmente para vocês é melhor vocês enxergarem tudo em maiúsculo. Tomam cuidado que a grande maioria das linguagens tem problema com maiúsculo e minúsculo, tá certo? Então já levam isso. Um A maiúsculo é uma variável, o A minúsculo é outra variável. Isso assim, ó, é grande motivo de erro de lógica da programação de vocês, de implementação de lógica da programação de vocês. Vocês acham que estão trabalhando com A maiúsculo e estão trabalhando com A minúsculo, tá certo? Eu estou definindo tudo maiúsculo aqui para a questão de visualização. Voltando para o item 2, eu tenho que fazer o somatório de A e B e implicar em X. Como eu faço essa operação? Bom, vocês já sabem que alguma coisa eu vou ter que mudar X para alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser uma operação matemática. Ah, a operação está lá em operadores, verde. Vou lá em operadores, tem os N operadores, tanto os lógicos, tá? Quanto os aritméticos, os 4 aqui. Então, eu vou pegar a soma. Soma já está prontinho para mim, vou deixar aqui na minha direita. O que eu tenho que somar? A e B. A e B são o quê? Variáveis. Eu vou lá para as minhas variáveis, vou puxar A mais B e pego isso aqui, eu posso levar ele para lá e para cá. Minha dica, sempre entram aqui da direita para a esquerda. Quando ele ficou em alto relevo, ali pode soltar, ele vai para dentro. Então, eu somei A com B e impliquei em X. Ou mudei X para a soma de A e B. Pronto, já resolvi a minha segunda parte. Eu só tenho que resolver a terceira, que é mostrar agora o valor de X, que é a parte de saída de dados. Como eu vou fazer a saída? O Scratch chama de aparência, roxo. Tem alguns blocos que faz, diga olá por 2 segundos, diga olá, pense, qual é a diferença entre diga e pense? Aqui o pense ele vai dar umas bolinhas e um pensamento. O diga ele vai falar. Tá? Ele não vai falar o valor, mas ele vai dar só uma bolinha de diálogo. Tanto faz, tá? De novo, isso aqui é uma coisa mais lúdica, tá? Eu vou usar o diga. Mas é o diga olá? Não. O que ele tem que dizer? Ele tem que dizer o valor da variável X. Então, eu vou lá, em vez de ele dizer olá, ele vai nos controles variáveis, tá aqui, puxar a variável X e mostrar. Vamos ver se isso aqui funciona? Uma vez isso aqui criado, pessoal, eu posso gravar isso. Ele usa, assim, os termos bem infantis, né? Carregar do seu computador e baixar para o seu computador. Carregar, se tu já tem o arquivo. Baixar, obviamente, se você vai baixar. Qual é o nome? O nome está aqui em cima, o projeto Scratch. Eu poderia botar teste_01 e vou fazer aqui o baixar para o computador. Quando eu der o baixar para o computador, ele demora... Ah, que joia, agora vai dar uma penduradinha na minha máquina, não. Eu vou botar na minha mesa, depois, que isso aqui é só um exemplo. Vocês vão definir aonde vão gravar isso, teste_01, e ele grava com a extensão SB3, que é do Scratch. Pronto, está gravado, está aqui o nome. Se vocês olharem aqui, deve estar aqui, para mim, o meu código, depois eu posso automaticamente carregar de novo. Caso alguém tenha um Scratch, tentar um clique duplo, a não ser que você sete lá no Windows, lá qual o programa que tem que abrir, ele não abre. Você vai ter que vir aqui, arquivos, carregar do seu computador, tá bom? Então aqui eu já gravei o meu algoritmo genérico implementados em blocos. Vamos fazer, isso aqui é a utilidade do Scratch. Na verdade ele tem duas. Primeiro, estruturar o teu raciocínio com blocos. Segundo, ver se o teu algoritmo genérico, leia-se depois a implementação do teu diagrama de blocos, está correto. Então ele roda. Só que o Scratch não é uma ferramenta de desenvolvimento.
Ele tem restrições seríssimas na parte de arredondamento, de manipulação numérica ou matemática, tá? Ele é uma coisa lúdica para ser utilizado como suporte para um início de programação algorítmica. É essa a finalidade. É bem instável também, principalmente a versão web. Às vezes é melhor fechar e começar de novo, tem esses probleminhas, tá? Então, como eu posso fazer? Ou eu clico aqui na bandeirinha, ou eu clico nessa bandeirinha aqui na minha direita, aqui está meu mouse. Vou começar. Vocês já viram outras coisas. Ele para programação é ótimo, para o debugging, que a gente chama, ele já coloca todas as tuas variáveis que estão dentro dos teus blocos aqui e o seu valor. Se eu não quero que isso apareça, quando lá no campo de variáveis eu habilito ou desabilito ela vai sumir ou vai aparecer ali. Eu deixei elas ali para a gente ver. Vou clicar e posso mexer no meu bonequinho, onde ele quiser, eu quero deixar ele aqui. Vou clicar, ele vai começar a me pedir. Digite o valor de A, da onde ele tirou? Ele está executando passo a passo aqui. O valor de A é 3. Automaticamente, quando eu clico, ele botou 3 na minha variável A. Digite o valor de B, que é a segunda ordem. Sei lá, 2, 3 de novo. Digito 3, 3 mais 3, ele já deu a variável 6, que é em x, porque x é a soma de A mais B, e ele mostrou 6. Mas que coisa feia assim, 6, Sausen. Eu poderia colocar alguma coisa? Poderia. É só você colocar mais alguma coisa aqui para ele dizer, como eu faço isso? Existem vários comandos aqui em que você consegue trabalhar. A gente usa esse conceito aqui do junte, maçã com banana, tudo a ver, né? Mas é tipo assim, eu posso juntar o valor de x aqui, não é para botar acento, mas aqui é só uma coisa que vai ecoar, é x. Poderia botar? Boto isso, vamos ver se vai funcionar. Começo de novo, o Scratch tem esse problema, pessoal. Vou começar de novo, ele deixa os valores anteriores, a não ser que eu zere eles, tá? O que é zerar? Passar a zero. Senão ele fica com os últimos resultados. Claro, porque eles estão lá, as variáveis ainda não sobrepôs. No momento que eu digito aqui, ele vai sobrepor. Agora eu vou fazer 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4. O valor de x é 4. Opa, já melhorou. Então, vocês podem compor isso. Bom, a ideia, pessoal, é só para mostrar essa parte lúdica, a estruturação do raciocínio de vocês através de blocos. Se quiser ir, e deve ir, direto para o MATLAB, está aqui o MATLAB aberto, resgatando o MATLAB da última aula aqui. As três grandes partes do MATLAB. A parte de comandos, o Command Windows, a parte do meu Workspace, que agora está em branco aqui, porque não tem nada, e a parte dos meus arquivos, aonde eu gravo o patch, o folder, tá? O diretório corrente que ele está. Eu estou aqui no meu Drive, na nuvem lá do MATLAB, 2021-01, Pensamento Computacional. Tem aquela brincadeira que a gente fez, se eu clicar aqui, do exemplo da aula passada, vocês recordam? Que era dos vasilhames. Não vem ao caso agora, vamos ficar aqui na nossa prompt. Resgatando, o nosso problema era um problema com 2 entradas, um processamento, uma saída. Entra com A e B, com 2 valores, soma A e B, bota em x, que era a minha variável de saída, e apresenta x. Posso fazer isso na prompt? Posso. Simplesmente eu vou colocar A minúsculo aqui, A igual a 3. Se eu não der um ponto e vírgula, ele vai ecoar A igual a 3 na prompt. A gente já sabe isso e vai colocar aqui a minha variável A contém o valor 3. Só para ambientar vocês aqui, vou ser bem didático e lento no primeiro, depois a gente vai embora. B, eu posso fazer igual a 2. Botar um ponto e vírgula, ele não vai ecoar na tela, mas vai aparecer definição aqui no meu lado. A variável B tem 2. Ótimo, eu estou com as minhas 2 variáveis de entrada. Evidentemente que eu não pedi para o usuário. Eu estou fazendo isso no braço, através de comandos na prompt. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir a x, que não existe aqui ainda, e se existisse ele ia sobrepor, igual a A mais B. Vou botar um ponto e vírgula? Vou botar um ponto e vírgula. O que ele vai fazer? Nada. Faz sim. Ele somou a variável A mais a variável B, 3 mais 2, e deve ter posto 5 em x. Como eu sei? 2 formas. Ou eu escrevo x aqui, ele vai me mostrar o x, ou eu olho aqui, ou ainda, a coisa mais idiota a fazer, tá? Mas não tem sentido, porque eu boto a variável x aqui, ele vai mostrar, ou eu dou um disp em x.
ele vai me mostrar o 5. Ah, resolvido o meu problema. Do método no braço, no método na prancheta. E aqui, efetivamente, todas as minhas variáveis. Já falei, quero limpar a tela, CLC, Clear Screen. Limpou a tela, não workspace. Se eu quero limpar o workspace, especificamente a variável A, Clear A. Limpa a variável A. Sumiu só o A aqui, estão observando? Obviamente, se eu dou um Clear All, o que vai fazer? Vai limpar todas as minhas variáveis. Como eu posso fazer isso, Marcelo, se eu quero fazer uma rotina que eu quero usar várias vezes? Não tem problema, cria um ponto M. Esse é o objetivo da disciplina. Ajudar vocês na estruturação de programas simples, como a criação de ponto M's. Então, vamos chamar lá, exemplo, underline 01.m. Edit. Ah, é só assim? Não, tu pode dar um new aqui também, ó, criar um novo documento. Daí, quando tu clica aqui, ele vai pedir se é um script, se é um live script, se é uma função live. Script é esse primeiro, tá? Depois a gente entende o que são essas outras questões, tá? Primeiro o script aqui, ou edit, exemplo, dá o nome, ponto .m. Se ele não existe esse exemplo, a primeira coisa que ele vai me pedir é pedir se eu quero criar. Ele vai me dar mensagem que ele procurou aqui no meu diretório corrente, que é esse aqui, e me disse que não existe. Você quer criar? Sim, eu quero criar. Daí ele vai me abrir o editor. Daí eu posso fazer exatamente aqueles comandos que eu havia dado anteriormente do meu problema. Pegar o valor de A e B, somar A e B e atribuir a X e mostrar X. Vamos lá. Mas como eu sou chato, primeiro eu vou limpar a tela. Daí até vocês lembrarem, eu vou botar comando que limpa a tela. Porque eu estou botando aqui um e-comercial, um %, desculpa, que é comentário. O que chegar o compilador, ou melhor, o interpretador, porque o MATLAB é uma linguagem interpretada, isso dá uma certa lerdidão, tá, ao MATLAB, tem como compilar, tá, mais adiante em outras disciplinas vocês vão ver isso. Ele interpreta, o que interpreta? Ele vai executar linha a linha, comando a comando, a não ser que tenha um desvio condicional ou uma mudança de rota aqui, que mais adiante a gente vai ver o que é isso. Esse comando aqui, ele vai executar e vai limpar a tela. Ele vai executar até a ocorrência ou encontrar um %. Quando ele encontra o %, o compilador ignora. Por isso que a gente chama de comentário. Clear Screen, limpa a tela. Clear All, se eu quiser, ele simplesmente vai limpar as variáveis do contexto. Qual é o contexto em que eu estou inserido? Depois a gente vai ver que tem como eu salvar esse contexto também. Agora eu vou para o que eu vou chamar aqui, eu vou botar um comentário. Entrada de dados, tá? Para te ver como um problema simples eu deixo uma coisa bem complexa, né? Mas é para mostrar as estruturações. E desculpa eu estar sendo lento e repetitivo aqui, mas, gente, se vocês sabem fazer isso, vocês resolvem qualquer problema. É sério. Porque são instruções de entrada, processamento e saída. É só eu estruturar meu raciocínio em cima disso e segmentar quando o problema é maior. Se eu tiver essa calma, tu resolve qualquer problema. Entrada de dados. Bom, a entrada de dados, eu preciso de uma variável. Eu vou botar a variável A. Se eu quero fazer uma entrada, nada melhor do que fazer um input nela. O input, só que eu quero deixar bonitinho, eu quero mandar uma frasezinha, eu poderia fazer isso aqui, é um input de dados, tá? Mas eu quero fazer uma frase para pedir para o usuário alguma coisa. Então, eu vou botar entre parênteses e vou colocar digite o... Olha, já dá certinho para mim o comando que eu quero. Ó, o input abre parênteses, escreve o que vai aparecer no prompt, e aqui embaixo depois está um ponto S. Depois a gente vai falar com isso. O ponto S. Entre aspas, S é quando eu vou dizer para o MATLAB que o que eu vou jogar para a minha variável é uma string. Por enquanto, nós vamos trabalhar só com valores numéricos, daí pode abstrair isso. Mas você já sabe, o dia que você quiser botar nome aqui, tu vai ter que usar esta sintaxe aqui, ó, não mais a anterior. O MATLAB, até nisso, ele é bom para ti. Digite o valor, depois eu explico isso, DA, fecha aspas. Ó, já ficou em roxo, tá? Legal. Fecha o parênteses, opa, deu um errinho ali, já está em vermelho, ó. Então, eu errei aqui, eu vou dar um espaçozinho e vou botar... Às vezes, ele dá essa questão, ó, fecha o meu parênteses e dou um ponto e vírgula. Tem que dar o ponto e vírgula
O ponto e vírgula não é exigência do MATLAB. Se você não bota ponto e vírgula, ele ecoa outro comando na tela. Certo? É isso que vocês têm que saber. Input A, está resolvido, eu entrei com a minha variável A. Eu quero entrar com a minha variável B, e eu sou extremamente preguiçoso, vocês já sabem disso, Ctrl C, Ctrl V, não é mais A, vai ser B, não é mais A, vai ser B. No momento, essa aqui é a definição de variáveis do MATLAB, quando tu faz uma atribuição a ela, certo? Você fez uma atribuição a ela, ela já cria. Se você fez só essa forma, ela já criou do tipo inteira ou real, depende do que tu vai colocar dentro dela, ela vai criar. Se for um inteiro, ela vai botar um inteiro, e efetivamente, se tu criar ela com um fracionário, um decimal, aí ela vai botar como real. Quando vai fazer operações, o MATLAB já gerencia isso para ti. No mundo real das linguagens, não é bem assim. Se eu defino uma variável como inteiro e quero jogar um real dentro dela, dá pau nas outras linguagens. O MATLAB deixa eu fazer isso. Então, isso é um defeito, é uma vantagem sobre a ótica de facilitar a vida de vocês. É um defeito quando vocês caírem no número na vida real, em variáveis de definição em linguagens, que você tem que se preocupar com isso. Então, eu já adianto, mas não é uma preocupação que vocês têm que ter com o MATLAB. Depois de encerrado a entrada de dados, eu vou botar um comentário aqui, eu vou entrar na parte do processamento. O que é o meu processamento? Mais uma variável, x é igual. X é o quê? A mais B. Opa, olha aqui o erro que eu estou cometendo. A mais B. Isso o MATLAB eu posso até deixar e rodar aqui, mas não vamos perder tempo. Isso aqui é diferente disso. Aqui é maiúsculo, aqui é minúsculo. O MATLAB é sensitive case, aqui ele nota quando é maiúsculo e minúsculo. Isso é uma variável, essa é uma variável não definida. Se eu compilar aqui, ela vai dar a variável não definida. Eu vou deixar de propósito aqui, só para a gente ver. A mais B. E por último, eu vou fazer a parte da saída de dados. A parte da saída de dados, eu simplesmente vou dar um display na minha saída, que é a variável x. Ó, vocês viram aqui que quando eu abri, ele já me deu aqui a questão da sintaxe, que eu poderia botar, ó, se tu tem dúvidas, onde x aqui é o que? A minha variável. Casualmente aqui é o mesmo. X e ponto e vírgula. A priori, eu tenho os comandos no meu header, aqui no início, de limpar a tela, limpar as variáveis, vou gravar as minhas entradas, que é A e B, vou processar em X, vou mostrar X, as 3 fases do meu algoritmo. Aqui vocês podem notar que o MATLAB está botando um asteriscozinho no ponto M aqui. Quer dizer o quê? Que eu não salvei esse exemplo ainda. Para mim salvar o exemplo, eu venho aqui ó, no save e vou dar simplesmente e ele vai sumir. Ótimo, salvei. Agora, para mim rodar, ou eu escreveria o nome, exemplo, underline 1 aqui na prompt, é a mesma coisa, ou eu venho aqui dentro do editor e dou um run. Limpou a tela, digito o valor de A. 3. Dei um enter, valor de B. 2. Opa, deu um erro. Não reconhecida a função ou a variável B. O MATLAB é tão bonzinho para nós que ele diz que o erro foi no arquivo exemplo 1 na linha 7. Exatamente daí embaixo a linha que deu o erro. Aqui eu já sei que é o B. Eu posso simplesmente clicar aqui, ele vai me jogar lá na linha em que ele encontrou o erro. Eu vou lá na linha que eu encontrei o erro e diz, esse Paulo é um idiota aqui, isso aqui é B minúsculo, não existe a variável B maiúsculo. Vou salvar, porque ele está de novo com asterisco, vou salvar, vou executar ele novamente, ele vai limpar a tela, limpar meu workspace aqui e vai começar. Eu vou botar agora 5 mais 5. 5 mais 5 igual a 10. Pronto, está resolvido o meu problema. Conseguiram acompanhar isso aqui? Eu acho que é bem tranquilo, né, pessoal? Estou indo bem lento aqui, onde é que vocês estão? Tranquilo até então? Só tomar uma aguinha? Sim. Agora, para mostrar que eu não estava mentindo, a gente vai fazer a mesma coisa no Octave. Tá? Eu vou abrir aqui o Octave. Octave Online, tá? O velho Google, né? O primeiro link, octaveonline.net, vou clicar nele. Ele demora um pouquinho para carregar, já conversamos sobre isso, né?
querem fazer uma doação, tá? Não tem problema, podem doar. Ele pode vir aqui, ó, em menus, pessoal, eu já estou na minha conta sausen@nijuí. Mas se você dá um sig, eu vou dar um sig out aqui, vocês têm que vai pedir a conta de vocês, ou aquela história do Google, né? Tu clica no Google e bota a tua conta. De novo, usa a conta de vocês da Unijuí e tá resolvido o problema. Não vou fazer isso agora, tá certo? Eu vou simplesmente cair aqui na minha prompt de comando. Minha prompt de comando igual o MATLAB, ó, CLC limpou a tela. Vocês estão vendo que ele dá um delayzinho ali, me bota um tempo, ó. Aqui o CLC é um comando clássico, tranquilo, e ele limpou rápido. Mas eu posso fazer todos aqueles passos. Os passos que eu vou fazer agora, eu vou replicar aqui os comandos. Era entrar com A e B, somar A e B, botar em X e mostrar a variável X na tela. Vou fazer na prompt. A igual a 3, mesma coisa, ó, deixei sem ponto e vírgula e botou A igual a 3. O Octave me bota aqui, o workspace dele se chama vars, de variáveis. Eu tenho que clicar na variável, ele não aparece como no MATLAB, mas está aqui o valor, A igual a 3. Vou fazer o B agora, B igual a 2, e vou botar o ponto e vírgula. Ele vai dar a sensação que não fez nada, né? Porque ele não ecoou na tela. Mesma coisa que o MATLAB. Aqui ele fica numerando as prompts, tá? B está aqui, ó, vai aparecer o valor 2 em B. Automaticamente eu vou botar X igual a mais B, ponto e vírgula. Opa, desculpa, não cliquei aqui embaixo. X é igual a A mais B, ponto e vírgula, vou dar Enter, ele jogou 5 em X. Como eu sei disso? Boto o X aqui, ele vai me dizer que é 5, ou venho aqui e olho o 5. Pronto, está dominado aqui o ambiente da prompt do... Professor, uma dúvida. Fala. No B lá, sempre tem que usar aquele ponto e vírgula? Não, a questão do ponto e vírgula é para omitir o eco na tela. O que é o eco na tela? Se eu boto B igual a 2, ponto e vírgula, não vai mostrar nada na tela. Tu viu que ele não mostrou nada depois do ponto e vírgula. Sim. Se eu fizer o mesmo comando, pessoal, eu estou dando para cima e para baixo, seta, retorna o último comando, tá? Isso no MATLAB ou no Octave, esqueci de falar para vocês. Tira o ponto e vírgula e faz a mesma atribuição à variável B, só que ele mostra na tela o comando que tu ecoou. Seja no ponto M, seja na prompt. Isso é o ponto e vírgula no MATLAB. Não é parte da sintaxe do comando. Tranquilo? É para mostrar na tela ou não. A gente chama de ecoar na tela ou não. Só essa questão. É mais elegante tu usar o ponto e vírgula para não mostrar. Mas em alguns momentos, você quer ver o que a tua variável tá mostrando, sem vir aqui e olhar. Então, a gente usa o recurso de não usar o ponto e vírgula. O pessoal acha que é obrigatório. Algumas linguagens é obrigatório o ponto e vírgula no final do comando. Não é o caso do MATLAB. Tá certo? E do Octave, evidentemente. Uma vez dominado, e pessoal, que nem o colega, qualquer dúvida, peçam, tá? Uma vez dominado o ambiente aqui da prompt, seja no MATLAB ou no Octave, vocês devem efetivamente, vocês não têm como dar um edit aqui. Ele é um pouquinho mais chato, o Octave, ele tem esse íconezinho aqui, ó, do mais, estão vendo? Create MP File, cria um novo arquivo, tá certo? Vocês clicam nele, ele vai dar um nome, que ele vem o default myscript.m, e eu vou botar, só Deus sabe quantos exemplos eu tenho aqui, tá? Mas vamos colocar aqui, exemplo, underline, set, tá? Vamos supor que eu não tenho exemplo set. Por que exemplo certo? Porque eu quis, tá, pessoal? O nome do arquivo. Vou dar um OK, ele é chatinho, ó. Quando ele faz isso aqui, ele tá pensando, ó. Ele dá, às vezes, conexão perdida, reconecta, tá aqui, ó. Isso acontece às vezes, tá? Ele parece que não fez nada, pessoal. Mas se vocês procurarem, aqui eu tenho vários na esquerda, que é o diretório de vocês, deve ter um exemplo underline set para mim. Tá aqui embaixo ele, ó. Exemplo underline set foi o que eu criei. Eu clico nele, ele vai abrir. Ele, quando cria, sempre dá um disp olá mundo aqui, tá? Eu não quero esse disp aqui. Vou tirar fora. Aqui eu vou escrever o meu programa. Quando ele está em sublinhado, o MATLAB usava um asterisco. É porque você não gravou ele ainda. No caso do Octave é mais preocupante, porque se você não gravar e executar, ele roda a versão anterior às alterações.
prestam muito atenção, porque às vezes vocês mexem no código, não salvam e dizem, mas ele não está fazendo. Não, ele não está fazendo porque ele está rodando a versão anterior. Tu tem que pensar que tu está trabalhando na web e tu tem que gravar para dizer para o servidor lá qual é o arquivo que tu está trabalhando. Então, sempre que está sublinhado, desconfiem que vocês não gravaram. Se vocês não gravaram, vocês estão executando a versão anterior. Então, vamos lá. Eu vou limpar a tela. Não vou botar de novo os comentários. Eu vou botar só no primeiro, tá? Para dizer que a gente fez literalmente igual. O comentário é a mesma coisa. Comando que limpa a tela. Acho que vocês não devem estar vendo nada. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl+. Tá. Para mim nem tanto, né? Sim, melhor. Comando que limpa a tela. Clear all é o comando, não vou botar os outros comentários. De novo, ponto e vírgula aqui é porque eu não quero que ecoa na tela. Ah, mas o clear all e o CLC não vai ecoar nada na tela, vai limpar. Sim, mas daí é só uma questão de padronização, mania minha de botar o ponto e vírgula, já explicando isso. Depois de fazer o limpa-tela e o limpar as variáveis de ambiente, que são no Octave estão aqui, eu vou começar a fazer a entrada de dados. A igual a input, abre parênteses, abre aspas, tudo igual. Entre com o valor de A, dois pontos, fecha aspas, simples, aqui ele fica em verdinho, fecha, ponto e vírgula. Mesma coisa, aqui ele ficou em verde, lá eu acho que era azul, vermelho, nem me lembro as cores. Ctrl C, porque eu sou preguiçoso, Ctrl V, funciona da mesma forma, é um editor de texto normal, B, entre com o valor de B. Entrei com A, entrei com B. Está resolvido minha parte de entrada de dados. Ah, a gente tinha posto isso como comentário lá, né? Entrada de dados. Não tem problema, está aqui. Agora eu vou para a segunda parte, que é a parte de processamento. Nada mais é o que x igual a A mais B, ponto e vírgula. Se eu não botar ponto e vírgula, ele vai mostrar o resultado de x na tela. Ah, mas daí eu nem preciso botar o DISP. É uma forma não muito elegante, mas em tese funciona. Funcionaria isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou salvar, vou deixar aqui só para mostrar essa história do ponto e vírgula, que isso aqui é bastante, tem bastante dúvida no início. Não salvei porque está sublinhado. Se eu rodar, ele não vai rodar, ele vai rodar anterior. Eu vou salvar. Salvei, sumiu o ponto e vírgula, o sublinhado. Ponto e vírgula, desculpa, asterisca no MATLAB. Vou rodar ele vai esperar um pouquinho, entre com o valor de A, eu vou botar 2, entre com o valor de B, eu vou botar 3, olha o que ele mostrou, x igual a 5, porque eu não botei o ponto e vírgula, porque eu mandei ele mostrar o valor de x. Ah, mas então já estava resolvido. Tá, mas não é uma coisa muito elegante. O elegante seria tu botar o ponto e vírgula, ó, ele tem que salvar de novo, vou salvar, vou rodar, o que que vai mostrar? Não vai mostrar nada. 2, 3, ah, mas aí não mostrou? Não, mas se tu for lá em x, tá lá o 5. Não mostrou porque eu botei o ponto e vírgula, e se eu quero mostrar, eu vou ter que dar um DISP na variável x. Mas qual é o certo? Gente, não tem um certo ou errado. Aqui ele fica mais elegante a programação, porque tem entrada de dados, tem o processamento, tem a saída. Ah, se eu omitir isto aqui, deixa eu salvar primeiro e rodar para mostrar para vocês. Então, eu misturo os conceitos. 3 mais 2, 5. Está resolvido o meu problema, mostrou 5. Ah, mas se eu isolar isso aqui, Salzinho, comentar, ele não vai executar, tirar o ponto e vírgula, fica até mais bonitinho que o x é igual a 5, olha. Vou salvar. Ó, eu não vou salvar, eu vou rodar. 2, 3, 5. Oh, mas como funcionou assim, Salzinho? Porque ele rodou a versão anterior ao que eu tinha salvo, aquilo que eu comentei. Isso aqui vocês se confundem bastante. Deve dizer, mas não deu certo a alteração que eu fiz. Não é que não deu certo. Ele está rodando lá no servidor dele a versão anterior ainda. Se eu salvo ele, ó, não mexi nada no código, aqui mostrou o 5, e eu vou rodar de novo ele, 13, 2, ele vai mostrar o 5 sem o ponto e vírgula. Pegaram a ideia? Então, basicamente, assim, pessoal, aqui eu vou voltar e vou deixar o DISP. Basicamente, é assim que funciona.
Ah, depois eu tenho como formatar melhor a minha saída? Tem como formatar com fprintf, não tem o menor problema, tem como fazer isso. Eu tenho como formatar a minha entrada para ser um alfanumérico? Tem, botar um ponto e vírgula e botar mais um abre aspas e bota um S de string. Mas isso a gente vai ver no transcorrer dos exercícios, tá certo? Até aqui, pessoal, Octave, MATLAB e Scratch, vendo que o Scratch foi usado para ajudar vocês a desenvolver o algoritmo de diagrama de blocos, ao invés de desenhar ele, vocês usarem uma ferramenta lúdica para fazer, tranquilo até aqui? Sim. Hein, professor, eu consegui exportar o código lá do Scratch? Sim, do Scratch é assim, mas assim, ó, o MATLAB não lê, tá? Ah, tá. Beleza. Não, se essa é a tua pergunta, Ibson. Assim, acho que deve ter até algumas, eu não sei, teria que dar uma procurada. Alguém já deve ter pensado nisso na internet, de converter uns blocos de Scratch em uma determinada linguagem. Por exemplo, no MATLAB, tu pode jogar ela para Python, tu pode jogar ela para C, porque o MATLAB é interpretado, para quem tem um pouquinho mais de conhecimento de programação. Ou tu compila, ou tu interpreta. O que é interpretar? Ele vai ler todo o meu ponto M. Em tempo de execução, ele vai executar a primeira, a segunda, a terceira. O que é compilado? Ele já joga num código mais rápido de ser interpretado pela máquina. O MATLAB converte o código de MATLAB ou do Simulink, mais adiante que vocês vão ver, em C, em Python, em Java, ele tem isso. Acho, isso é um achismo, não procurei, talvez tenha alguma função, alguma coisa na internet que alguém pegou o código do Scratch e joga para MATLAB. Achismo, acho, mas não se converte. Porque a ideia do Scratch é só executar a legitimidade, a validade do teu código, do teu algoritmo. O MATLAB é a implementação do teu algoritmo já numa linguagem específica dele, que poderia ser em Java, em C, em Python, etc e tal. Tranquilo? Entendi. Galera, mais alguma dúvida aí? Estão se achando? Eu optei por fazer todas as partes de um exemplo bem simples, de novo eu reforço. Salles, mas também tu está somando A e B, isso aqui qualquer pé de alface resolve. Não é, gente. Se tu resolve isso de forma estruturada, tu resolve qualquer problema. Isso eu vou falar 1 milhão de vezes para vocês. Não existe problema difícil. Pode ser complexo, pode ser extenso. Primeiro pilar do pensamento computacional, abstração, busca de padrões, fragmentação do teu problema. Divide aquele grande problema em problemas menores e vai resolvendo parte por parte, tá? Eu vou passar o semestre inteiro, a aula inteira, a disciplina inteira, desculpa, falando isso para vocês. Mas também assim, daí tu faz uns programinhos, uns exemplos simples, depois rala nós na prova lá pedindo umas equações mais difíceis. A equação não é difícil, é só encarar ela, ver qual é o problema e dividir ela em partes. Se tu assumir isso, tá resolvido o teu problema de programação. O resto é decoreba de comando. E é verdade. Vocês podem fazer. Eu hoje mesmo mostrei, eu nem botei printf para vocês, fprintf, mas já mostrei o ponto e vírgula, sem o ponto e vírgula, mostrar. Tu tem várias formas de brincar, ou de mostrar, ou de resolver um problema através de várias formas de implementação. Então, isso é uma outra forma também quando vocês querem estudar algoritmos. Bota o algoritmo e começa a aumentar a complexidade. Tu somou A e B, mas faz uma equação um pouco mais complexa agora. Aumenta a equação, mas vai ser com as mesmas entradas e vai ter as mesmas saídas. Tu vai começar a dominar a ferramenta. Depois que tu dominou a ferramenta, traduziu isso para comandos, sabe que tem uma entrada, um processamento, uma saída, acabou o teu problema. Tá? Seguindo, deixa eu ver o Ricardo aqui, desculpa, não tinha visto, Ricardo. Bom dia, professor. É possível executar somente uma parte do código, x igual a mais b, por exemplo? Eu não entendi muito bem a pergunta. Só pode executar x igual a mais b se tu tem a e b. Se tu entrou com eles, ou eles já estão no teu ambiente, já são variáveis. Professor, por exemplo, num código bem mais extenso, mais complexo, de repente o senhor quer apenas testar uma parte do código, é possível? Sim, duas formas, tá? Primeiro, tem que ter a coerência, tu tem que ter as variáveis de entrada, tá? Se tu não tem, por exemplo, nessa parte do código, tu quer testar a parte de uma equação que tem A e B,
A e B tem que estar definidos. Tu pode fazer definições no braço. O que é definição no braço? Que nem eu faço na prompt, A igual a 2, B igual a botou no contexto do MATLAB. Ou joga isso para a parte do ponto M. Então, tu tens a entrada, tu pode fazer duas formas. O MATLAB tem o debug, que eles chamam. A função debug, tu pode dizer qual é a parte do código que tu quer executar. Ou tu pode fazer, que a gente chama no braço. Enche de comentário a parte do código que tu não quer executar, que é o que geralmente a gente faz, né? Essa parte está funcionando, eu isolei ela, só estou trabalhando em uma parte e deixa sem descomentar aquilo. A gente chama que é debugging do código. Sim, isso é absolutamente normal. Eu diria assim, ó, sempre tu vai fazer isso. E tu vai fazer, em vez de ficar pedindo para o usuário, entre com A, entra com B, pô, já bota A e B, 3 e 2 lá em cima e vai testando, porque vai ter gerar tempo. Depois vocês vão chegar em vetores, em matrizes. Pô, tu não vai entrar com uma matriz 10 por 10 toda vez para testar, tu vai fazer uma geração de números aleatórios, tem um comando no MATLAB que faz isso e gera. Isso aí que tu me perguntou é clássico. E te respondendo sim, vocês vão fazer. A gente chama de debugar o teu código, para verificar. Obrigado. Tá? Bom, pessoal, então agora, para ver se vocês efetivamente entenderam isso, a gente vai continuar. Agora eu não vou voltar de novo por MATLAB, não tem sentido, tá? Eu já tá no mesmo tema. Então, um segundo exemplo aqui, que a gente dá na resolução e para ficar documentado para vocês, o segundo exemplo é desenvolver a lógica, o algoritmo genérico, que a gente já fez, o diagrama de bloco, pode ser ele no Scratch ou não, e o programa em MATLAB. Quando eu falo MATLAB, leiam-se Octave para quem quiser, tá? A partir de agora eu vou assumir isso. A gente tá, o que eu faço no MATLAB, eu faço no Octave. Vocês têm dúvidas? Pedem para mim especificamente, senão eu vou assumir tudo que a gente faz no MATLAB e faz no Octave. O programa em MATLAB para resolver um problema que efetue o cálculo da área da circunferência apresentando a medida da área calculada. Bom, então está aqui, efetivamente, a fórmula de calcular a área de uma circunferência, que nada mais é o que π raio ao quadrado. Daí tu pode ver assim, ó, eu simplesmente pedi para vocês desenvolver a lógica, o diagrama e o programa em MATLAB para resolver um problema que efetue o cálculo da área de uma circunferência. E larguei para vocês. A primeira pergunta que eu poderia fazer aqui para vocês, qual é a entrada deste problema? Valor dr. Raio. O raio ou o valor dr. Ah, mas tu não pediu. Não, eu pedi para vocês calcular a área. Daí tu vai olhar, ainda eu fui benevolente e dei a fórmula da área, ali que é π vezes raio ao quadrado. Π é uma constante, 3,14. E o próprio MATLAB tem, só que não é assim, ele é escrito em π, depois vocês podem ver. Escreve π lá, eu não vou tirar agora, mas confia em mim. Escreve π, ele vai te devolver 3,14 na prompt lá. Então, o que que acontece? Vocês têm que subentender que para calcular a área tem um processamento. Se tem um processamento, tem uma equação ou algo que faça. A equação é π vezes raio ao quadrado. π eu tenho, o que que me falta? R, então é uma entrada. Ah, mas e o que que está faltando agora? A saída, que é a minha área. Bom, quer chamar de área, quer chamar de A, quer chamar de T, isso é problema teu, define as variáveis. Então aqui eu já fugi um pouquinho da lógica de pedir entre com duas variáveis, entre com a variável R, e a partir da variável R calcula π vezes raio ao quadrado e forneça a variável de saída área. Não, aqui eu já fui direto, calcula a área. Daí eu estou subentendendo que você entende o problema, define, olha como de novo a gente fez a mesma coisa. Eu tenho só a equação do processamento, que é o cálculo da área. Olhando ela, eu sei o que tem que sair e o que tem que entrar. Tem que entrar o raio, eu tenho que pedir, e tem que sair a área, que é o objeto de cálculo aqui do problema. Pronto, já fiz isso. Então, no meu algoritmo genérico, eu iria obter o valor dr. Daí, por que eu fiz isso, pessoal? Forçando, de novo, é um exemplo extremamente simples, mas que está sendo omitido algumas coisas, está sendo subentendidos algumas coisas. Talvez os problemas de vocês mais adiante sejam assim. E talvez os problemas mais adiante sejam vários processamentos, na parte de processamento, várias equações, em que tu tem que definir quais são tuas entradas. Ah, mas daí isso tu não tinha dito. Não. Eu disse, se tem entrada, processamento e saída, tu sabe qual é o processamento, automaticamente tu sabe o que tem que mostrar na saída e o que tem que pedir na entrada. Esse é o raciocínio lógico computacional que vocês têm que fazer.
Então, no meu algoritmo genérico, eu tenho que entrar com o R. Eu estabeleci que pi e PI vale 3.14159. Isso aqui, ó, eu posso fazer, ou eu posso ver se a minha linguagem, o meu ambiente, tem uma variável, uma constante chamada pi. Então, essa aqui eu deixo em aberto. Segunda parte é efetuar o cálculo. O cálculo aqui é R ao quadrado. Bom, R ao quadrado é R vezes R. Ah, no MATLAB tu não falou que o R, acento circunflexo 2 é ao quadrado? Pode usar. Pode testar os dois, inclusive. E apresentar o valor da variável A de saída, que no caso é a área. Feito o algoritmo genérico, jogo para o meu diagrama de bloco. Lá no Scratch. Pergunta, resposta define uma variável chamada R, bota a resposta para R multiplica por R vezes 3.14, cria mais uma variável chamada A, se for o caso de A, e mostra A. Diga A lá para o Scratch. Input em raio, processamento, display de A. Pronto, resolvi o meu problema. A partir do meu algoritmo genérico. Aqui eu coloquei o segundo exemplo. Limpa a tela, entrada R, PDR. No MATLAB existe uma constante chamada pi, tá? Olha aqui como eu botei. Eu não defini nenhuma parte aqui pi, pessoal. A igual a pi vezes raio ao quadrado. Eu usei aqui o acento agudo 2. Poderia ser R vezes R? Tá aqui, ó. Pode. Tanto faz. Qual é o certo? O que vocês quiserem. Estou usando uma coisa específica do MATLAB. Estou usando uma expressão matemática clássica. Os dois têm o mesmo efeito. E dou um DISP A. Então, se eu coloquei aqui que o R é 3, a área deu 28,27. Aqui eu fiz no comando a mesma, no prompt, né, do comando do MATLAB, a mesma coisa. Acho que isso aqui a gente não vai repetir porque é variações do mesmo tema. Eu só coloquei esse segundo exemplo para mostrar para vocês que às vezes está implícito a entrada e a saída em um problema. Tá certo? Aqui, pessoal, eu botei, antes de deixar vocês brincarem um pouco, eu falei que era bem curta a aula teórica hoje, que é só manipulações. Eu só estou preocupado em deixar vocês entender o contexto MATLAB, Octave, Scratch, e estruturar o raciocínio lógico através de movimentação de variáveis e operandos, tá? Operandos matemáticos. Aqui, eu gostaria que vocês fizessem depois, e eu já disponibilizei até para você se ambientar um pouquinho com que é uma das tarefas também dos professores de primeiro período, que a gente chama, vocês se ambientarem com o Classroom. Eu fiz lá um Google Forms para vocês responderem esses 6 questionamentos lá na plataforma, depois eu vou mostrar do Scratch. Depois eu entro, do Scratch, desculpa, do Classroom. Depois eu entro e mostro para vocês. Como vocês devem fazer isso aqui? Quando tu faz uma revisão da parte teórica, apesar de estar a figurinha ali, o cara olhando o material e livro, etc e tal, eu gostaria que vocês respondessem sem fazer a consulta. Em tese, vocês têm condições, assistindo às aulas, de responder isso para mim da forma que vocês entenderam. Ah, professor, mas daí eu vou errar o vale nota. Não vale nada, isso aqui vale como atividade, que sim, que eu vou olhar isso, se vocês fizeram ou não, mas isso aqui eu estou mais interessado no feedback que vocês estão tendo sobre a compreensão de conceitos clássicos. Então, o que são variáveis, no que elas se diferenciam das constantes. Cite 3 exemplos de nomes de variáveis inválidas. Qual a relação, se é que existe, entre lógica e algoritmo? Cite e comente uma característica que você julga indispensável a um bom algoritmo. São 5 características que formam um bom algoritmo. Me cita uma. Qual a diferença entre diagrama de bloco e fluxograma? Tá? Acabei de mostrar o Scratch lá, não é obrigatório, mas o Scratch é um diagrama de bloco. Quais são os tipos de dados mais frequentemente implementados na maioria das linguagens? Abrimos a aula de hoje falando isso. Então, tentem pensar mentalmente aí quais são e respondam isso depois. Aqui eu tenho uma série de exercícios, uns 4, 5, tá? São exercícios bem simples, tá? O primeiro deles aqui é a partir de uma temperatura em Fahrenheit, converta em graus Celsius, tá? Ele entra com Fahrenheit e converte com Celsius a partir da fórmula que está posta lá em azul. Tá? Onde F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em
graus centígrados. Essa que vocês têm que fazer essa conversão, tá? Dá uma pensadinha. Calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo utilizando a seguinte forma. A forma está explicitada embaixo ali. Pode ver que tem um π ali, raio ao quadrado, vezes altura, tá? Não preciso nem sequer calcular aqui o volume a partir desse vazamento, tá? Isso aqui depois deixa para a parte de modelagem implementar aqui uma equação um pouquinho mais complexa para ver a vazão. Aqui está saindo. Óbvio que eu estou brincando, tá? Isso aqui vocês ignoram. Exercício 3. Aqui a gente trabalha conceito de propriedade distributiva, tá? Porque é um conceito de uma propriedade distributiva, ele é bastante utilizado depois em vetores de ordenação de vetores, ordenação de string, ordenação de matrizes. Qual é a ideia? Então, vamos lá. Aparentemente é um exercício bem bobo, mas é um exercício que tem uma lógica de aplicar a propriedade distributiva para fazer a comparação de um com todos e todos com um, tá? Isso é muito usado na computação. Ler 4 números e apresentar 2 a 2 o resultado da adição e multiplicação, baseando-se na propriedade distributiva. Então, quando você vai ler 4 números, já está implícito aqui que vocês têm que ler A, B, C e D, porque eu estou usando A, B, C e D no exemplo. Ou seja, se forem lidas variáveis A, B, C e D, deverão ser somadas e multiplicadas A com B, A com C, A com D, e depois B com C, B com D e finalmente C com D. Alguém me fez alguma pergunta aí, pessoal? Ou alguém entrou? Por gentileza, alguém me dá um retorno por áudio, que eu não estou vendo a imagem. Não? Acredito que alguém entrou. Ah, tá. Desculpa, pessoal. Tá. Agora, isso aqui é literalmente que nem a sala de aula que dá o barulhinho da porta, né? Então, desculpa se eu constrangi alguém da entrada, mas aqui eu achei que era uma pergunta. Voltando para cá. Nesse exercício, eu quero que vocês leiam 4 variáveis, preferencialmente A, B, C e D, e depois apliquem a propriedade distributiva para botar o resultado de A com B, A com C, A com D, através das 2 operações, adição e multiplicação. Tá? Ele parece bem idiota o exercício, mas é só para exercitar essa parte, e sim, vai dar uma linguiça enorme de grande aí, por causa que eu estou trabalhando com 4 variáveis e 2 operações com a propriedade distributiva. Logo em seguida, existe um outro macete, uma outra dica, ou um esquema, como vocês queiram, que parece uma coisa trivial e simples, mas é motivo assim, de bastante confusão. E vocês usam direto isso quando trabalham com manipulação de variáveis. Esse problema diz o seguinte: ler 2 valores das variáveis A e B. Ler 2 valores das variáveis. O que deu? Aí deu um retorno. Ler 2 valores para as variáveis A e B, efetuar a troca dos valores de forma que a variável A possa possuir o valor da variável B e que a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresente os valores trocados. Deixa eu tentar exemplificar isso aqui melhor, que eu me atrapalhei ali no ler. É para vocês lerem 2 valores, variável A e variável B. Hipoteticamente, vocês leem 2 na variável A e vocês leem 3 com a variável B na parte de entrada de dados. A parte de saída de dados, a partir de um processamento, tá? Vocês vão fazer o processamento, isso é o objeto aqui do problema. Vocês vão botar na variável A, vocês vão colocar o valor 3, na variável B, vocês vão colocar o valor 2. Ah, mas isso é simples, Salzi. É só eu pegar o valor de A, jogar lá em B, e depois eu vou pegar o valor de B, jogar aqui em A. Tenta fazer isso para ver o que vai acontecer. Tá certo? No momento em que tu jogou o valor de A em B, B passou a ser 2. Ah, mas isso era o que tu pediu? Tá. Agora, como é que tu vai colocar o valor de B em A, se tu acabou de queimar ele? Ah, tem um problema. Tem. É o conceito de trabalhar com variáveis auxiliares.
Então, necessariamente, antes de queimar uma variável, eu tenho que guardar esta variável em uma outra variável que eu aqui estou chamando de auxiliar. Então, por exemplo, eu já vou dar aqui a resolução para vocês. Eu jogo isso para uma variável auxiliar, queimo... Opa, que aqui no caso ela tinha 3, tá? Desculpa, tá? Tem 3 aqui. Eu vou ter que jogar isso para uma variável auxiliar, queimo o valor e depois pego esta auxiliar e jogo na variável A. Eu fiz uma riscaria aqui para pensar nisso. Se eu estou em sala de aula, eu brinco assim, ó. Isso é fácil vocês entenderem, vocês estão me visualizando aqui, eu não tenho duas canetas, deixa eu pegar aqui. No momento em que eu estou com um valor em A, um valor em B e eu quero trocar, se eu fizer simplesmente isso aqui, e aqui não vai ter, mas acreditem em mim, sumiu o que estava em A. Como agora eu vou botar o que está em A, que eu já sobrepus aqui em B? Não faz sentido, né? Então, quando eu quero botar A, B, o valor de B em A, eu quero queimar A, eu vou salvar, vou usar uma variável auxiliar, que eu chamo aqui mesa, largo ela, libero uma variável A, passo a variável que eu quero para lá, libero a minha variável B, vou buscar no meu auxiliar, que é a mesa. Pronto, resolvi o meu problema. Essa manipulação, pessoal, depois, em toda e qualquer estrutura de ordenação, vocês vão usar esse conceito de variáveis auxiliares. Por isso que eu dei uma explicadinha aqui e não deixei nem sequer vocês pensarem, tá? Como essas minhas riscarias aqui não são nem um pouco inteligíveis, né? Eu acho que eu só dei a dica e vocês pensam nisso e implementam isso neste exercício. Então, nós temos 2 grandes problemas aqui, 2 grandes dicas. Propriedade distributiva e variável auxiliar para troca de valores. Isso aqui vocês vão usar o resto da vida de vocês, tá? Claro que quando vocês decompõem um problema, um dos passos de resolução de uma parte desse problema, talvez precise de troca de variáveis, talvez precisa propriedade distributiva para fazer uma análise comparativa de um com todos e todos com um. Vão usar isso. Quinto exercício. Efetuar o cálculo do valor de uma prestação em atraso utilizando a seguinte fórmula. Tá? Aqui está a fórmula, não precisa, se atentam com a precedência dos parênteses. Tá? Esse exercício aqui, tudo tem uma causa. Né? Aqui é para mostrar para vocês a importância da precedência nos cálculos. Aqui a multiplicação não tem muita importância, mas, em todo caso, só para vocês entrarem efetivamente aqui na questão. Exercício 6 e último. Ler 2 valores inteiros, A e B, efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, A por B, apresentando no final os 4 resultados obtidos. Eu vou fazer uma pseudo-calculadora aqui. Então, eu entro com o valor de A e o valor de B e opero nas 4 operações básicas matemáticas. Seguinte, pessoal. Por enquanto, a gente não faz validação de entrada. Por que eu estou falando isso? Porque aqui pode ter um problema de a famosa divisão por zero. Tá? O que é uma divisão por zero? 4 aí dividido por zero, o que ele resulta? Erro. Um erro, uma indeterminação no sistema. Isso. O MATLAB te devolve isso. Tá? Ele diz lá que deu um erro de indeterminação. Só que o que acontece? Vocês não estão testando as entradas. Se, por exemplo, aqui eu não poderia, em hipótese alguma, deixar que B fosse 0. Daí eu preciso um desvio condicional. Daí eu preciso um laço para pedir novamente a entrada. Eu não sei o que é desvio. Ah, eu sei fazer um if, eu sei fazer um for, eu sei fazer um while aqui. Não, tu não sabe nada. A gente não chegou lá, tá? Então, efetivamente, vocês não precisam validar a entrada neste momento. Logo, vocês têm que cuidar, vocês, como usuário, não digitar 0 aqui para não dar uma indeterminação. Ou se digita, tu já sabe que ele vai dar um erro aqui para vocês. Tranquilo, galera? Deixa eu ver como é que nós estamos de horário aqui. Descartar. Agora, nesse momento... eu tenho que explicar o Classroom para vocês. A atividade do Classroom. Nesse momento, a gente está com 10 e 10. Eu só quero mostrar ainda a atividade do Classroom aqui para vocês.
Atividade para entregar, tem uma revisão teórica que é exatamente, desculpa, a questão que eu coloquei para vocês. Obviamente ninguém entregou, tá? Vocês entram aqui no Classroom, como eu fiz, cliquei, ele vai abrir um form para vocês. E ele vai pedir assim, ó, o que são variáveis, no que elas se diferem? Sua resposta. Então, tu vai escrever aqui de uma forma sucinta isso. Qual o objetivo daqui? É ver o entendimento de vocês. Não é tá certo, tá errado, tá? Isso não é isso é o que menos me preocupa. Eu quero saber, tomara que todos respondam certo isso, mas é para mim ver efetivamente como está o conhecimento de vocês. E toda atividade tem que ser vista dessa forma, tá? Não tem que se atucanar. Ah, eu não consegui entregar. Entrega, gente. Entrega e faz o que tu fez, porque isso é parte do aprendizado. E eu quero que depois que vocês fizerem todas as questões, e por que eu coloquei isso? Porque se ocorrer provas remotas para vocês, e tudo indica que vai ser provas remotas, vão ser, aliás, desculpa, é que eu estou misturando com a graduação. A graduação, a última prova é presencial, a de vocês vão ser todas remotas. Vocês têm que se ambientar com esse estilo de form do Google, se é que já não conhecem, e depois de responder, esse aqui não tem que anexar nada, mas tem, obviamente, depois algumas atividades em que eu vou pedir um código. Se tem um código, vocês não escrevem o código, vai ter um botãozinho aqui fazer o upload do arquivo. No nosso caso, vai ser um arquivo do tipo .m, seja ele do Octave ou do MATLAB, tá? Scratch eu não cobro Scratch. Scratch é uma ferramenta auxiliar, tá, para vocês. Então, talvez a única diferença de uma prova depois para vocês é que aqui vai ter um botãozinho de anexar um código e aqui vai estar o enunciado. Nesse caso aqui, as suas respostas são todas discursivas, tá? Uma vez respondida, dá enviar, certo? Ele tem a opção aqui de enviar uma cópia das respostas para o seu e-mail. Se tu habilitar, automaticamente ele vai mandar para o teu e-mail. Eu entrei como Salzinho de Juí, aqui vai aparecer o e-mail de vocês. Tá certo, gente? Isso aqui é só um questionário. Uma vez que vocês enviaram, vocês não pegam de volta. Diferentemente de uma atividade, não sei se vocês já perceberam. Mas a atividade, quando tu posta, tu pode retirar ela de lá. Tu cancela, não me lembro qual é o termo, o iconezinho que tem lá, se é cancelar ou... Eu acho que é cancelar o envio. E ele volta para ti e você pode resubmeter. Até a data limite. Depois da data limite não consegue fazer isso. Aprova o form? Não. Uma vez enviado, acabou. Enviou, acabou. Automaticamente, quando vocês enviarem, ele vai dar como entrega aqui para mim e tudo bem. Certo, pessoal? A única atividade da aula de hoje é essa. Eu não vou entrar... Aí depois a gente segue uma lógica, até para vocês saberem o restante da disciplina. Como eu falei ali, ó, como eu vou validar uma entrada de uma variável? Eu tenho que testar ela. Para testar, se chama desvio condicional, o famoso if. Tá? A aula que vem a gente vai trabalhar com if. Depois, eu preciso, para validar a entrada, eu tenho que pegar um desvio condicional, fazer um teste, e se for o caso, enquanto ele não entrar, enquanto é um while. Enquanto ele não digitar um valor válido, eu vou ficar num laço, num loop, é a outra aula. Depois esses loops podem ser simples e encadeados. Depois eu vou entrar numa estrutura de dados, que no nosso caso a gente só usa vetores. E trabalha com a entrada de dados com vetores, com estrutura de variáveis. O que é um vetor? É uma variável que tem vários valores e eu indexo ela por um índice. Vetor é uma matriz de uma dimensão e depois para passar para a matriz de duas dimensões, x e y, linha e coluna. Acabou? Isso é manipulação de MATLAB. Isso é estrutura clássica que vocês precisam minimamente para eu dar o pé na bunda de vocês, no bom sentido aqui, para que vocês consigam ter uma ferramenta computacional do tipo MATLAB e tenham uma noção clássica de estruturação de raciocínio computacional. É essa a disciplina de 2 créditos. É isso que a gente vai fazer aula por aula. A ideia agora... salvo que vocês não tenham nenhuma dúvida, já podem ir direto. Vamos fazer um intervalinho aí de 10 minutos, tomar um cafezinho, eu pelo menos vou fazê-lo, tá? Por isso que eu vou fechar a minha webcam e o meu microfone. Quando eu volto a falar para vocês. E o restante da aula vocês têm para fazer justamente essas atividades, tirar dúvidas de ambiente comigo, seja de instalação, se é que alguém ainda tem problema de instalação. Eu vou abrir, aliás, eu já tinha falei isso para vocês antes de fazer o intervalo, voltar para cá, ó, que está gravando ainda. Esta sala aqui no retorno, eu vou clicar nela e já vou entrar, mostrar aqui para vocês, é o que a gente chama de sala de dúvidas.
O Meet, para variar, dá umas trancadinhas básicas, tá? Por enquanto, eu vou ficar fechado aqui o meu microfone e minha câmera, vou entrar lá. Vou ficar nesta sala, caso alguém queira algum atendimento mais privativo. Tem que ir lá na sala de dúvidas para fazer pergunta? Claro que não. Isso é uma opção que vocês têm, se vocês se sentirem melhor, mais seguros lá, para entrar e me fazer perguntas, e ao mesmo tempo também para não ficar um áudio atrapalhando quem está programando ali aqueles outros exercícios. Eu já colei no chat o link, mas de novo eu quero reforçar que sempre a gente vai adotar esse link aqui, ó, em atividades que tem o Meet. Este Meet não é da aula, esse Meet é da sala de dúvidas. É o mesmo que vocês encontram aqui. São os mesmos. Este aqui, no início da disciplina, ou aqui, é o mesmo Meet, tá? Salvo que vocês tenham alguma dúvida agora, eu respondo, senão eu já estou parando a gravação e a gente vai fazer um intervalinho. Daí, no retorno, a gente continua só com exercícios, com a execução dos exercícios. Tranquilo, gente? Vou parar de gravar, então, até para não ficar muito extenso essa gravação.